Emagrecer é fácil, difícil é se manter magra. Concorda? No Brasil hoje, mais de 60% da população brasileira sofre com o sobrepeso e a obesidade. E eu já ouvi no consultório frases como a seguinte. Uma paciente uma vez, ao sentar na minha frente, perguntei para ela o seguinte: "Você já fez dieta?" Ela falou: "Como assim já fiz dieta? Meu nome é dieta." O que ela quis dizer naquele momento? Vivi a vida toda em dieta. Ou seja, isso não é o ideal. As dietas escravizam as pessoas. Já um outro paciente, ao sentar na minha frente, quando questionado em que eu poderia lhe ajudar, ele me disse assim: "Eu quero emagrecer e me manter magro." O que ele estava dizendo para mim? Ele estava dizendo que ele já havia emagrecido, talvez não só uma vez, 2, 3, 4 vezes, não sei, mas em todas elas ele sofreu a frustração de recuperar o peso. O pior é que todas as vezes que uma pessoa emagrece e recupera o seu peso, ela piora a sua composição corporal. Cada vez vai ficando mais difícil de emagrecer. E isso é um problema que nós vamos resolver no vídeo de hoje. Você tem passado por algum desses problemas? Se você tem passado, fique comigo até o final, porque hoje eu tenho um conteúdo transformador para você. Meu nome é Ricardo Vargas, eu sou nutricionista, eu tenho 15 anos de experiência no tratamento de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol e triglicerídeos altos, doenças autoimunes e câncer. Mas o assunto de hoje é um assunto específico a respeito de obesidade. Só que eu gostaria de compartilhar com você uma história breve para que você entenda sobre o que nós vamos trabalhar nesta noite e o porquê é necessário trabalhar esse assunto. Quando eu comecei a minha jornada como nutricionista, eu, obviamente, como um recém-formado, com aquele conteúdo acadêmico que nós recebemos, fui para a clínica e iniciei então a minha jornada fazendo prescrição de cardápios. E olha, provavelmente se você foi alguma vez em um nutricionista ou em uma nutricionista, você tenha recebido um cardápio. E eu então comecei a minha jornada fazendo prescrições de cardápio. E olha, tive grandes resultados. Tive pacientes que emagreceram muito, conquistaram ali o corpo desejado. Outros reverteram doenças que a própria ciência diz que não tem cura, como o diabetes. Mas sabe o que é interessante? Depois de 4, 5 anos de formado, eu comecei a receber novamente aqueles primeiros pacientes com as mesmas queixas. E eles voltaram ao consultório pedindo ajuda. Isso me gerou um grande problema. O primeiro problema que eu tive com essa questão foi o seguinte: eu não poderia prescrever o mesmo cardápio, ou seja, eu estaria atestando a incompetência profissional minha naquele momento. Então eu precisei sair da zona de conforto. Aquilo mexeu muito com a minha cabeça e eu comecei a ser um profissional frustrado, digamos assim. Por quê? Porque eu percebi que o meu tratamento, naquele momento, tinha prazo de validade. E isso é extremamente frustrante para um profissional. Afinal de contas, eu gostaria de resolver problemas e não fidelizar clientes. Eu gostaria de ensinar os meus pacientes a estar no controle da situação, para que depois de emagrecer, se mantivesse então naquele controle e dessa forma pudesse ter vida plena. Mas não era o que estava acontecendo. Isso me gerou então esse desconforto profissional. Primeira questão. Segundo problema, eu precisava agora descobrir uma maneira diferente de tratar esses pacientes. Naquela época, então, resolvi buscar informação. Quase todos os pacientes que estavam retornando ao consultório tinham algo em comum. Sabe o que era? Problemas emocionais. Comecei a perceber nas suas queixas e nas suas descrições do problema de que eles reclamavam de ansiedade, diziam que estavam passando por um momento de muito estresse, que tiveram depressão nesse período, que não estavam dormindo bem e acordavam irritados, que estavam com dificuldade no relacionamento. Ou seja, os problemas emocionais acabaram fazendo com que todo aquele processo que havia sido construído com muito suor, com muita dedicação, desaparecesse. Essas duas frustrações me tiraram da zona de conforto, como eu disse, e eu precisei então agora buscar ser um profissional diferente. Precisava de mais informação, precisava desenvolver uma metodologia de trabalho que fosse consistente. E essa metodologia consistente promoveria então os resultados consistentes, que era o que eu estava buscando naquele momento. Mas eu ouvi algumas frases que falaram muito fundo ao meu coração, porque eram frases de pessoas que estavam acima do peso, mas que representava também uma parte da minha história. Alguns pacientes se demonstravam escravos de determinados alimentos e eles usavam esse alimento como uma válvula de escape
para suas emoções. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história com relação a uma compulsão alimentar que eu desenvolvi numa época. Eu nunca tive problema com o peso, porque eu fazia muita atividade física e você vai entender agora nessa história. Quando eu iniciei a minha jornada acadêmica, pouco tempo depois eu tive a oportunidade também de começar os treinamentos na área de atletismo. Eu sempre gostei de correr. Era a minha paixão da infância. Meus amigos perguntavam assim, o que nós vamos fazer hoje? Eu falava, vamos correr, né? Vamos apostar corrida. Ele falava, não, correr de novo não, você ganha quase sempre. E aquilo então era a minha paixão. Quando eu tive a oportunidade de fazer a primeira graduação, que foi na área de zootecnia ainda, eu era muito novo, passei no vestibular com 16 anos, filho único. Minha mãe não deixou naquela época eu sair da minha cidade de origem, eu sou de Maringá, no Paraná. E eu então tive que fazer o vestibular e começar a minha jornada acadêmica por um curso que não era aquele que eu sempre sonhei. Sempre sonhei em ser nutricionista, mas naquele momento eu tive que escolher uma outra profissão. E eu fazia a faculdade de zootecnia, que é o nutricionista animal. Não deixava de ser nutricionista, só que tinha propósitos diferentes. Eu digo que antes, minha profissão era engordar vaca para morrer, hoje é emagrecer pessoas para terem vida plena. E é isso que cativava meu coração, que fazia realmente meu coração pulsar de verdade. E eu comecei a minha jornada acadêmica fazendo zootecnia. Só que nesse interim eu tive a oportunidade de alimentar a segunda paixão, que era o atletismo. E eu comecei a fazer atletismo nas raias da Universidade Estadual de Maringá. Quando eu cheguei, a treinadora se chamava Maria e ela era aposentada do arremesso de peso e ela tinha uma voz grave, assim, imponente. E quando eu fui conversar com ela, eu disse assim, olha, eu gostaria de saber se era possível, né, entrar aqui para a equipe, começar os treinamentos e ver se eu levo jeito para a coisa, porque eu sempre gostei de correr e eu gostaria de fazer um teste. E ela disse assim, mas você não é corredor? Eu disse, como assim eu não sou corredor? Você nem me conhece? Como é que você vai me dizer que eu não sou corredor? Não, pelo seu biotipo. Pelo seu biotipo, eu digo que você é um saltador. Saltar? Saltar? Não, não é isso que eu gosto. Eu gosto de correr. E ela falou, não, mas você tem pernas longas e você vai ser um ótimo saltador. Vamos começar os treinamentos então e vamos ver se você leva jeito para isso. Eu quero que você comece fazendo salto em distância, salto triplo e salto em altura. E vamos descobrir em qual dos 3 saltos você se encaixa melhor. Meu semblante, obviamente, mudou naquele momento. Não era o que eu queria. Eu queria correr e não saltar. Mas eu comecei os treinamentos ali. E eu estava até me adaptando àqueles treinamentos e conseguindo alguns resultados satisfatórios, o que fez com que eu ingressasse ali na equipe então. Mas pouco tempo depois, eu me lembro, como se fosse hoje, abriu a seletiva para velocista. E meus olhos brilharam, porque era justamente aquilo que eu queria naquele momento. Eu queria correr, eu queria ser um velocista. Eu queria correr 100 metros rasos. Esse era o meu sonho, era o meu desejo, era aquilo que eu alimentava desde a infância. E eu então cheguei para Maria e disse assim, Maria, eu quero participar da seletiva para velocista. Ela olhou para mim e falou, mas você não é velocista, você é saltador. Eu falei, não Maria, mas eu quero participar. Ela falou, você não vai participar, você vai só passar vergonha. Então deixa eu passar vergonha, mas eu quero participar da seletiva. Sabe quando você tem aquele desejo que te move, que não importa os nãos que você receba na frente, você insiste, 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 até que vem o sim? A Maria continuou colocando os seus argumentos. Eu continuei colocando o meu desejo. Era o meu desejo. Era correr, era ser velocista, era participar de uma prova de 100 metros rasos. E a Maria continuava com os argumentos e eu com desejo. Até que em um certo momento a Maria disse para mim o seguinte, você quer participar? Quero. Então vai passar vergonha. Eu falei, não importa, eu quero. E eu fui e participei. Adivinha o que aconteceu? Eu entrei para a equipe. Eu comecei agora a fazer os meus treinamentos específicos para velocista. Porém, a Maria me deu um banho de água fria, como dizem, né? Ela disse para mim assim, você passou na seletiva, né? Eu falei, passei. Eu falei, agora eu sou um velocista. Ela falou, não, você ainda vai continuar saltando. Eu falei, Maria, mas eu passei na seletiva. Ela falou, mas quem manda sou eu. Eu falei, tá bom. E eu entendi que ali não era negociável. E eu comecei a fazer os treinamentos para velocista, mas ainda tinha que continuar saltando. E era salto em altura que eu fazia. Mas depois de algum tempo de treinamento, não muito tempo, por volta de 3 meses, eu consegui índice para participar do Campeonato Brasileiro. Eu estava com uma ótima marca. Eu consegui um índice para o brasileiro. Um pouquinho mais de tempo, eu consegui um índice para um sul-americano, para correr velocidade, mas ainda tinha que continuar treinando salto em altura. E eu estava lá,
classificado para um campeonato brasileiro e para um sul-americano. Feliz da vida, sonho realizado. Porém, tinha algumas coisas que aconteciam nesse período de treinamento que faziam com que eu não tivesse um bom desempenho físico. Um deles, sempre fui magro e estava emagrecendo mais. E isso é um problema. Dentro da velocidade, você precisa de explosão e você precisa de muita massa muscular. Eu já não tinha muito e ainda estava perdendo o que tinha, então eu entendia que eu precisava comer mais. Não tinha orientação nutricional na época. Eu era nutricionista de vaca, eu sabia engordar vaca, né? E aí o que eu fiz? Vaca precisa comer para engordar. Eu também, então, preciso aumentar a minha ingestão calórica. E fui ao supermercado. E ao ir ao supermercado, eu fiquei procurando nas gôndolas, lendo ali o rótulo daqueles produtos, quais eram os alimentos mais calóricos. Aqueles que ofereceriam para mim a oportunidade de manter a minha estrutura corporal, mesmo que não fosse ainda avantajada em termos da quantidade de massa muscular que eu precisaria, né, para continuar exercendo o meu sonho, que era ser velocista, mas pelo menos ajudaria naquele momento eu não emagrecer mais. E eu encontrei um negócio chamado de biscoito recheado. Conhece? Já comeu? Gostoso, né? Pois é, era tão gostoso que aquilo gera vício, aumenta a produção de dopamina no cérebro, traz um prazer assim que é imensurável, não dá para medir. Só que um pacote de biscoito recheado não estava sendo suficiente para mim. Então, logo após a refeição do almoço, eu comia 2 pacotes de biscoito recheado. Na verdade, um era um wafer e o outro era um outro biscoito recheado. Um de doce de leite e o outro de nozes. E eu todos os dias tinha essa rotina, 2 pacotes de biscoito recheados após a refeição. Só ali eu recebia por volta de 2.500 calorias. E é uma quantidade muito alta de calorias. Mas como eu precisava comer por volta de 4 a 4.500, né, calorias ao dia para manutenção, não era nem para ganhar peso, era para manutenção, aquele me ajudava a suprir pelo menos, né, 50% ali da minha necessidade diária e até um pouquinho mais. E todos os dias eu tinha essa prática. Mas durante o treino, eu percebia que eu chegava muito cansado ao final do treino, muito cansado. E é óbvio, hoje eu entendo, aquele tipo de alimento que eu comia tinha índice glicêmico alto, gerava pico de glicose, me dava uma energia muito grande no começo, né? A gente começa o treinamento depois de comer uma carga glicêmica tão alta que gera dopamina no cérebro, né? Achando que é o super-homem. Mas quando chega no fim do treino, você está parecendo a Mulher Maravilha, você está bem diferente daquilo que quando você começa. Apesar que o filme agora mostra a Mulher Maravilha numa condição bem forte, né? Mas existe uma diferença. Existia uma diferença gritante. Eu começava o treino com uma explosão monstro, mas chegava fadigado no final. E aquilo era terrível. E aí um dia eu estava sentado depois do treino, me recuperando, né, do cansaço daquele dia de treinamento, 4 horas de treino físico, correndo todos os dias entre 20 a 25 quilômetros. Era uma coisa absurda os treinamentos. E eu estava muito cansado daquele dia. Aí um amigo se aproximou de mim e quem fazia velocidade ele chamava de cavalo. E aí ele chegou para mim e falou: "Eita, tá cansado hoje, hein, cavalo?" Eu falei: "Cara, tô tão cansado que eu não sei nem meu nome." Aí ele falou: "Cara, tem um negocinho bom aqui para você." Eu falei: "Que isso, cara, você tá louco? Eu não uso droga." Eu falei: não é droga não, fica tranquilo." Aí ele tirou uma caixinha de leite condensado. Eu costumo chamar de leite condenado, porque escraviza. Conhece o leite condenado? Aí ele cortou o bico daquela caixinha, eu me lembro a marca, mas eu não vou citar aqui por questão de ética. Ele cortou o bico, deu para mim e falou: "Bebe aí." Eu falei: "Beber? Como assim?" Ele falou: "Não, espreme aí na boca, bebe aí." Aí eu fui, bebi 2 goles daquilo, achei extremamente doce e falei para ele assim: "Ó, já tô melhor e tal, não sei o que." Ele falou: "Não, cara, bebe mais." Eu falei: "Mas e você?" Tentando já usar uma justificativa naquele momento para que eu não precisasse continuar bebendo leite condensado. Ele falou: "Não, fica tranquilo, eu tenho outro aqui." Eu falei: "Agora lascou." Não tinha para onde correr. E eu falei: "Mas bebe quanto?" Ele: "Tudo." Eu falei: "Que isso, cara? Vou beber uma caixinha de leite condensado inteira?" Bebe tudo. Você vai perceber que a tua energia vai voltar e você poderia voltar para a pista e correr entre 20 e 25 quilômetros de novo. Não, eu falei: "Agora eu vou beber, porque agora eu quero sentir esse poder, né?" E eu bebi aquela caixa de leite condensado inteirinha. Não é que o negócio dá uma energia louca na gente? Quando eu fiz a faculdade de nutrição, na disciplina de fisiologia, nós fizemos um teste uma vez e verificamos que a absorção do leite condensado ela é tão alta que se aproxima a da glicose, que é o mais alto que nós temos. E então ali eu pude comprovar por que naquele momento eu sentia aquela disposição, aquela energia, mas isso passa rápido também, porque gera pico. Aí você tem hipoglicemia de rebote. Mas naquele momento, pelo menos, satisfez os desejos, né? Que era justamente vencer a fadiga que estava me incomodando.
Logo após, né, ingerir esse leite condensado, fui para minha casa e pensei, puxa, o negócio funciona. Eu acho que eu vou começar a tomar uma caixinha também depois de todos os treinamentos. E essa era a minha rotina. Eu comia muito mal, eu comia 2 pacotes de biscoito recheado antes do treino, depois do almoço, e uma caixinha de leite condensado depois do treino. E eu me mantive nessa rotina durante vários meses, até que um dia, durante um treinamento, ao fazer um salto em altura, eu lesionei o joelho. Eu tive uma lesão de menisco, porque quando você vai fazer a transição entre a corrida e o salto, no salto em altura, ao você dar o seu último passo da corrida, você gira o seu corpo em cima do eixo da articulação do joelho. E nesse momento, então, foi quando eu tive esse rompimento do menisco medial. Óbvio, isso me levou ao médico, né? Fui conduzido ao médico para poder verificar o grau da lesão. E naquele momento o médico me disse que o meu menisco esfarelou, ou seja, formou vários pedacinhos ali e isso estava gerando um processo inflamatório, né, me conduzindo à dor terrível que eu estava sentindo. O médico disse que seria necessário fazer uma cirurgia. Naquele momento eu o questionei, né, e eu disse assim, doutor, o senhor está dizendo que eu preciso fazer uma cirurgia, mas o senhor confirma para mim, promete para mim que eu vou voltar a correr na mesma intensidade que eu corria? E ele disse, olha, essa promessa eu não posso lhe fazer. Aí eu falei, não, então eu não vou fazer a cirurgia. Ele falou, não, mas você precisa fazer sua cirurgia, o seu menisco esfarelou. E ele disse assim, olha, você tem que fazer a cirurgia e tem que fazer o repouso. Eu falei, de quanto tempo é esse repouso? Aí ele disse, 60 dias. Eu falei, que isso, o senhor tá louco? Daqui 45 dias eu tenho que estar numa pista correndo o Campeonato Brasileiro. Aí ele falou, sinto muito, mas esse brasileiro você já perdeu. E eu falei, não, mas depois do brasileiro vem um sul-americano, eu não vou correr nenhum nem outro. Ele fez assim e disse, sinto muito. Eu falei, seu sentimento não resolve o meu problema. E o senhor ainda nem me garantiu de que a cirurgia vai realmente resolver o meu problema que eu tenho agora e que eu vou voltar a correr no mesmo índice. Não tem uma outra opção? E ele disse assim, olha, você pode fazer uma fisioterapia, mas vai gerar uma melhora momentânea, mas não vai garantir, né, 100% do resultado. Eu falei, mas o senhor também disse que a cirurgia não me garante 100%. Então eu prefiro fazer a fisioterapia do que a cirurgia. E ele me prescreveu então 3 meses de fisioterapia. Piorou a situação, né? Eu queria fugir dos 60 dias de molho e ele me deu 3 meses. Só que eu não fiz 3, eu precisei fazer 6 meses. Só que olha só a seguinte questão, agora eu não podia treinar e eu antes tinha uma alimentação totalmente desregrada, 2 pacotes de biscoito recheado depois do almoço e uma caixa de leite condensado depois do treino. Só que agora eu não tinha mais treino e eu comecei a pensar a respeito dessa rotina que eu estava mantendo mesmo nesse período de lesão e eu tomei a decisão de parar de comer o biscoito recheado e também parar de ingerir aquele leite condensado. Afinal de contas, eu não estava treinando no índice que treinava. Eu treinava e corria entre 20 a 25 quilômetros todas as tardes. Tinha um gasto calórico de aproximadamente 4.500 calorias para a manutenção do peso. Só que agora, sem correr, meu gasto calórico diminuiria e eu não precisaria mais ingerir aquela quantidade calórica. Tomei uma decisão. Pronto, não vou mais comer. E fui ao supermercado. Quando eu fui ao supermercado e eu passei na gôndola, aonde estava o biscoito recheado, a minha boca encheu de saliva naquele momento. As minhas mãos começaram a tremer e aí eu coloquei a mão assim debaixo da axila, olhei para o céu e falei, meu Deus, eu sou viciado. E era isso que eu era naquele momento. Eu era um escravo. Eu era um escravo. Hoje eu consigo entender isso baseado nos estudos que eu fiz e em algumas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos, onde sabe-se que açúcar e gordura geram um estímulo nos receptores D2 cerebrais que produzem tanta dopamina que você desenvolve vício. E não é qualquer tipo de vício, é um vício que se parece com o vício da cocaína e da heroína. Só tem uma diferença, você precisa se expor mais vezes para desenvolver o vício. Só que eu estava há quantos meses comendo 2 pacotes de biscoito recheado antes do treinamento, lá após o almoço? Ou seja, meu cérebro estava acostumado com aquilo, já havia criado uma dependência. E agora eu comecei um processo de luta diário para vencer o vício daqueles biscoitos recheados e também da caixinha de leite condenado. Bom, eu bolei algumas estratégias. Lembra que eu fazia faculdade de zootecnia ainda na época, eu não tinha o conhecimento que tenho hoje. O meu caminho para a vitória foi muito longo.
Não foi fácil, foi muito difícil. Só que baseado nas ferramentas que hoje eu conheço e que eu domino, eu digo para vocês que eu poderia ter tido o meu resultado em muito menos tempo. E é isso que eu quero oferecer para você. Ferramentas para que você conquiste um resultado com muito menos esforço do que foi necessário para mim e num tempo muito mais curto do que o meu. E eu entrei então naquele supermercado depois de algumas semanas, crente de que, não, agora está resolvido o problema, agora eu venci o meu vício e eu não tenho mais problema com biscoito recheado. Depois de algumas semanas, ao entrar e passar ali na gôndola, minhas mãos tremeram, minha boca encheu de saliva e eu falei, nossa, que isso, ainda continuo com um desejo assim incontrolável pelo biscoito recheado. E a minha batalha era a seguinte, eu ia ao supermercado, passava em todas as gôndolas, menos aonde estava o biscoito recheado. Eu não podia ver. E isso é algo muito importante para nós. A única forma que nós temos de nos comunicarmos com o meio externo é através dos nossos 5 sentidos. Através dos nossos 5 sentidos. E quando eu via o biscoito recheado, aquilo me gerava um estímulo cerebral e me desencadeava o desejo de comer. Ou seja, eu não podia ver. E aí bolei a estratégia de não passar ali naquela gôndola. Mas de vez em quando era necessário passar para descobrir se eu já tinha resolvido o meu problema e se eu já tinha vencido aquele vício que me escravizava. Levou um tempo. Sabe quanto? 3 anos. Somente depois de 3 anos, ao entrar num supermercado e olhar para o pacote de biscoito recheado, eu tive condições de dizer assim, seu miserável, você vai ficar aí, eu não preciso mais de você. Mas foi uma luta árdua. E eu afirmo para você, esse caminho pode ser muito mais curto, utilizando as ferramentas corretas. Como eu não tinha o conhecimento das ferramentas, eu fui na tentativa e erro. Venci? Sim, venci, mas foi uma luta muito árdua. E com relação aos treinamentos, depois daqueles 6 meses, eu voltei a treinar. Porém, eu sentia muitas dores. E a partir de um certo momento do treinamento, eu começava a claudicar, eu começava a mancar. E aí a Maria, então, deu o diagnóstico fatal para mim. Sua carreira acabou. E eu disse assim, como acabou? Minha carreira nem começou ainda, como acabou? Ela falou, olha, sinto muito, mas a tua lesão te compromete, você não consegue desenvolver mais agora o mesmo desempenho que você tinha, além das dores que te limitam a partir de um certo momento do treinamento. Aquilo foi muito difícil. E aí imagina, você tentando vencer um vício de algo que te escravizava, que era o biscoito recheado, rico em açúcar e gordura, que vicia, e ainda ter que lidar com um momento depressivo, porque o seu sonho foi literalmente esfacelado, da mesma forma que o meu menisco havia sido esfacelado. Eu passei por esse momento, consegui vencer. Não foi fácil, foi um momento muito difícil da minha vida. Mas aí então, terminei a faculdade de zootecnia, comecei um mestrado, só que não era o que eu queria. Eu estava infeliz, estava depressivo, fazendo algo que eu não gostava. Naquele momento eu precisava tomar uma decisão. E eu tenho certeza que você também já teve momentos da sua vida que você precisou tomar uma decisão. E hoje é mais um deles. Hoje uma nova oportunidade está sendo apresentada para você. E é o momento de tomar uma decisão também. E não pode ser adiada, porque quanto mais você adia uma decisão, mais difícil se torna para alcançar a vitória. Eu precisei naquele momento romper com o biscoito recheado, com leite condensado. Foi fácil? Não. Estava passando por um momento depressivo? Sim. Estava sofrendo no mestrado, fazendo algo que não gostava? Sim. Mas acima de tudo isso, eu precisei de ajuda naquele momento para tomar as decisões corretas. E eu quero lhe ajudar. Mas eu quero lhe ajudar da seguinte forma. Eu quero falar para você sobre 5 coisas que provavelmente estão lhe impedindo de alcançar os resultados que você deseja com relação à construção do corpo dos seus sonhos e uma vida plena. Porque só ter um corpo esbelto e não ter saúde, isso não é bom. O que nós queremos oferecer para vocês é, além do peso, reduzir e conquistar o corpo, é conquistar também saúde, vida plena. Para isso, nós vamos trabalhar em cima de 5 perguntas. Topa? Fica comigo então até o final do vídeo que você vai gostar dessas 5 perguntas que nós vamos responder aqui. E vamos fazer aqui, através dessas 5 perguntas, uma reflexão. E vamos chegar a algumas conclusões. E essas conclusões vão dar início a uma jornada de sucesso na sua vida. Primeira pergunta: por que comemos? E aí? Por que você come?
Você sabe realmente qual é o gatilho que te leva a comer? Isso é algo extremamente importante para a nossa reflexão. Sabe por quê? 70% de tudo que você faz todos os dias são escolhas na forma de hábito. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não pensa, você só faz. E muitas vezes as pessoas estão comendo por algum gatilho que apareceu ao longo da sua história, ou seja, ela não pensa, ela não reflete mais o porquê que ela come. Ela simplesmente come. Muitas vezes não porque ela está com fome, porque a maioria das pessoas nem sabe o que é fome. Você sabe o que é fome? Fome não é quando o seu estômago está roncando. Tem muita gente que diz, meu estômago está roncando, isso quer dizer que eu estou com fome? Claro que não. Olha, eu não tenho nada nas mãos, mas escute. Como faz barulho se não tem nada nas mãos? Na verdade tem, o que tem? Ar. E a movimentação dos gases dentro do nosso estômago forma esses roncos, esses barulhos, né? E isso nada mais é do que bolhas gástricas. Movimentação peristáltica da mucosa do estômago movimentando os gases que ali estão. Isso não é fome. E tem muita gente que usa isso como desculpa para comer. Mas isso não é fome. Então o que é fome? Fome tem a ver com o nível, com a concentração de glicose sanguínea. E quando a nossa glicose sanguínea cai, aí sim nós começamos a apresentar os primeiros sintomas da fome. Tontura, fraqueza, suor frio, as mãos ficam gélidas muitas vezes. E isso está mostrando que você está sendo conduzido para uma hipoglicemia. Esse momento é o momento da fome. Só que ninguém espera chegar nesse momento. Todo mundo come antes. Tem uns que nem esperam o estômago roncar, porque quando ainda espera o estômago roncar, você ainda pelo menos esperou o tempo suficiente para terminar uma digestão. E ela leva aproximadamente 4 horas, se não for uma digestão pesada e nem muito concentrada em gordura. 4 horas. Só que com essas novas recomendações que as pessoas estão trazendo de comer a cada 3 horas, você nem tem tempo do seu estômago roncar. E olha, eu digo para vocês, no ano de 1997, uma pesquisa foi publicada num jornal britânico e essa pesquisa mostrou que comer várias vezes ao dia não ajuda ninguém a emagrecer. Ou seja, desde 1997, você está sendo enganado quando alguém tenta lhe prescrever um cardápio dizendo que você tem que comer 6 vezes ao dia. Isso é balela, isso não existe. Pesquisas mais recentes têm mostrado resultados muito melhores, tanto para o emagrecimento quanto o controle do diabetes e, consequentemente, aí uma melhora na concentração, né, da pressão sanguínea, níveis também de colesterol e triglicerídeo, comendo menos vezes. Porque isso é o ideal, respeitar a nossa fisiologia e não desrespeitar o nosso organismo. Precisamos desenvolver um caso de amor com o nosso corpo. Só assim vamos alcançar a plenitude da saúde. E veja só, se eu então não tenho a necessidade de comer várias vezes ao dia, muitas vezes estou comendo sem dar o tempo até de ter tido o término de uma digestão, o que tem me levado a comer? Por que eu como? Eu vou lhe responder. O principal gatilho para as pessoas comerem são as suas emoções. São as suas emoções. As pessoas comem porque a grande maioria da população hoje se encontra com 2 hormônios em desequilíbrio, o cortisol e a serotonina. Os dois são extremamente importantes, são fundamentais para a vida. O cortisol foi quem te acordou hoje pela manhã, ele tocou um sininho dentro da tua cabeça e fez com que você acordasse. A serotonina é o hormônio da felicidade, é ela quem nos traz toda essa sensação de felicidade que melhora os nossos relacionamentos, que gera disposição, motivação. É fundamental. Os dois são fundamentais. Porém, quando o cortisol se eleva, que é o hormônio do estresse, mas é importante, e a serotonina automaticamente baixa porque eles brincam de gangorra. Eles são inversamente proporcionais. Quando um sobe, o outro desce. E nesse momento, quando o cortisol está subindo e a serotonina está baixando, você está mudando o teu humor. Você começa a ficar ansiosa, estressada, depressiva, com impaciência, com dificuldade de lidar com pessoas lentas, ou seja, teus relacionamentos começam a ser comprometidos neste momento. Só que esse desequilíbrio entre cortisol e serotonina gera necessidade, pela queda da serotonina, de você correr atrás de algo que gere pelo menos uma sensação parecida com a felicidade. E tem um negócio que parece, mas não é. É tipo o Denorex, né? Quem for mais antigo vai lembrar dessa propaganda. Mas parece, mas não é. O que é? É a dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. O hormônio do prazer é produzido no seu cérebro, lá nos receptores D1, D2, D3, D4 e D5. Dopamina 1, 2, 3, 4 e 5.
Só que a dopamina 2, os receptores de dopamina 2 são os mais estimulados, porque nesse momento da queda da serotonina nós começamos a buscar válvulas de escape. Dentre as válvulas de escape, a primária é a comida. É a comida. Pesquisas têm apontado que de cada 10 pessoas que desenvolvem algum problema de ansiedade, estresse ou depressão, 9 delas ganham peso. Somente uma delas emagrece. 9 ganham peso. E ganham peso por quê? Ganham peso justamente por causa desses gatilhos que estão te cercando e fazendo com que você busque dopamina. E aí a fonte primária de prazer da população é a comida. Outras coisas que as pessoas buscam para gerar prazer: sexo. As pessoas buscam muito sexo também. Compras, jogos, né? E quando eu falo de jogos também poderíamos incluir aqui as redes sociais, né? Então olha, comida, compra, jogos, tudo isso escraviza. Mas tem algo que provavelmente você saiba, que são as drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Isso gera muito dopamina no cérebro, fazendo com que a pessoa então se torne escravo daquilo. Ela vai desenvolver uma dependência. E grande parte da população hoje é dependente do alimento. Um dia, conversando com uma paciente, eu perguntei para ela o seguinte: qual é a sua relação com o alimento? Ela disse assim: de escravidão. Eu sou escrava da comida. E é terrível você pensar que uma pessoa se torna escrava da comida. Eu já fui. Eu não sei se você passa por essa mesma dificuldade, mas eu tenho certeza que inúmeras pessoas no Brasil e no mundo estão passando por isso, usando a comida como uma válvula de escape e se tornando escravos. Então é importante nós diagnosticarmos quais são os gatilhos que nos levam a comer. Isso é fundamental. Se você conseguir perceber quais são os gatilhos, você vai ter a oportunidade única de trabalhar na resolução do problema. Agora, quando você não enxerga que o problema existe, não tem o que fazer. Então, para resolver, é preciso primeiro observar. Então, precisamos identificar. Esse é o primeiro passo. Identificar os gatilhos que têm nos levado a comer. Descobrir realmente por que eu como. Ok. Depois de diagnosticado por que você come, vem a segunda pergunta. A segunda pergunta é muito importante também. O que comemos? O que comemos? Se já identificamos que o principal gatilho que leva as pessoas a comerem são os seus problemas emocionais, uma necessidade, uma busca incansável por dopamina, é óbvio, o que nós comemos é aquilo que vai estimular a produção de dopamina. E o que estimula a produção de dopamina? Açúcar ou carboidrato refinado. Não precisa ser só açúcar doce. Pode ser um pão, uma batata, um arroz branco. Né? Tudo isso gera também uma alta produção de dopamina cerebral. Então nós temos que identificar, primeiro, quais são os gatilhos que nos levam a comer. Se realmente cairmos nesse gatilho, que é o mais poderoso hoje, que é a questão da busca do prazer, temos que observar o que comemos. E aí vamos começar a perceber que o carboidrato provavelmente é algo que nós buscamos muito. Eu não sou a favor de dietas onde você fica isenta do carboidrato. Eu estou dizendo que nós estamos correndo atrás do carboidrato como uma válvula de escape. Precisamos sim comer o carboidrato. Ele é a base para a produção de energia do nosso organismo e é a base para o funcionamento do nosso cérebro. Nosso cérebro não é flex. Nosso cérebro não usa qualquer combustível. Nosso cérebro, ele depende do carboidrato. E todas as vezes que eu o forço por uma dieta com pouca concentração de carboidrato a ficar usando corpos cetônicos, isso vai gerar um problema depois, futuro. Muitas pessoas que fazem dietas com restrição de carboidrato, em algum momento ela surta e aí ela acaba saindo totalmente do padrão, pegando uma caixa de chocolate, comendo, porque ela está precisando do carboidrato. Para que não ocorra esse tipo de comportamento, é necessário ingerir o carboidrato, mas com uma qualidade melhor. Primeiro, então, é o carboidrato. O segundo, a gordura. A gordura também gera muita dopamina cerebral e tem sido uma grande válvula de escape aí para as pessoas, né? Quando você come fritura, quando você come um sorvete, por exemplo, de creme, lá onde tem açúcar e gordura, né? Quando você come um macarrão com um molho gorduroso, macarrão, alho e óleo que seja, ou que seja, por exemplo, ali um hambúrguer, onde tem o pão, que é carboidrato, e tem também o hambúrguer, que é rico em gordura, e muitas vezes ele ainda foi frito no óleo. Então, tudo isso gera dopamina no cérebro. Mas tem um terceiro item que também aumenta a produção de dopamina no cérebro, que são os estimulantes. E aí, quantas pessoas hoje usam refrigerantes à base de cola, café, chamate, que pode ser tanto na versão do chimarrão quanto do tereré,
os refrigerantes de guaraná. Tudo isso é rico em estimulante. Agora pensa num alimento que contempla os três, que tenha açúcar, que tenha gordura e que tenha também o estimulante, chocolate. Esse provavelmente seja a bomba de prazer mais utilizada pela população. Tem açúcar, tem gordura e tem estimulante. Então veja, com relação ao que comer, nós precisamos duas regras. A primeira regra, desembale menos e descasque mais. Essa é a primeira regra. Desembale menos e descasque mais, ou seja, parta para uma alimentação mais natural. Isso já é uma regra fundamental. Olha para o seu avô, para a sua avó. Lembra da história dele? O que eles comiam na roça? A mesma coisa que nós comemos hoje? Não. Eles comiam comida de verdade. Nós não, nós comemos uma comida industrializada. E a comida industrializada, ela passa por inúmeras transformações. Do campo até a mesa, muitas perdas de nutrientes ocorreram. Essas transformações que a indústria promove faz com que o alimento chegue para nós com uma pobreza nutricional. E essa pobreza nutricional faz com que a gente coma mais e precise comer mais vezes ainda, porque não oferecemos a matéria-prima para o funcionamento do nosso organismo, que deveria vir através do alimento. Quando você come um alimento pobre nutricionalmente, você vai sentir mais fome. Teu cérebro, às vezes, precisa de algum mineral que não veio e aí ele manda mensagem assim, olha, coma de novo. Aí você come outro alimento pobre, não veio de novo, ele fala, manda mensagem, coma de novo. E aí você fica com uma fome que parece que não passa. Isso tem muito a ver com a pobreza nutricional daquilo que nós estamos ingerindo hoje. Então, a primeira regra é desembale menos e descasque mais. A segunda regra com relação ao que comer é a seguinte. Observa esse exemplo que eu vou dar para vocês, ok? Isso aqui é muito importante, porque nós estamos falando agora do que nós vamos colocar na mesa, o que nós vamos colocar ali na nossa mesa, que pode fazer a diferença entre vida e morte dos nossos queridos. Então já sabemos que devemos fugir da indústria alimentícia e devemos entrar então nos alimentos mais naturais. A segunda regra que eu diria para você é o seguinte, você já percebeu então que é necessário promover mudança no padrão de alimentação. A segunda regra não tem a ver diretamente com o que comer, mas como fazer com que esse o que comer seja transformado no seu dia a dia. Vou sugerir para você algo muito importante. Pega uma folha de papel, divida essa folha de papel ao meio com risco e de um lado você vai escrever assim, o que eu como que não deveria comer. Do outro lado, você vai escrever o que eu não como e deveria comer. E cria essa lista. Você vai começar a perceber, então, que muitas vezes a tua alimentação está muito industrializada e ela está pouco natural. E você vai citar ali quais são os alimentos naturais que você deve incluir e vai citar quais são os alimentos provavelmente industrializados que você deve abandonar. E também pense nas preparações culinárias, por exemplo, como fritura, não é uma boa opção, também deve ser abandonado. E aí, quando você criar essas duas listas, agora vem uma dica poderosa, você vai escolher uma delas para implementar. Por onde você começa? O que devo deixar ou o que devo incluir? Qual das duas? Que dúvida? Não tem dúvida? É óbvio que eu vou começar pela lista do que eu devo incluir, não excluir. Nossa, eu pensei que eu deveria começar pela lista do que eu devo excluir, porque aquilo está fazendo mal para mim. Não, comece pela lista da inclusão. Mas por que começar pela lista da inclusão? Por um motivo. Quanto mais alimentos saudáveis você inclua na sua rotina, mais fácil vai ser deixar os alimentos que fazem mal, porque você vai ter opções. As pessoas que geralmente cometem o grande erro de começar pela lista da exclusão, chega num certo momento que a dieta dela está muito restritiva. Ela não tem quase oferta de alimentos, porque se ela tinha uma alimentação extremamente ruim, ela não tinha praticamente nada de bom para comer. E quando ela começa a excluir tudo que é ruim, chega um momento que não sobra nada para comer. E aí ela vai fracassar e vai voltar a um antigo padrão de comportamento. Eu digo isso porque eu tive muitos pacientes que fizeram dessa forma. Começaram pela lista da exclusão, quando a orientação era comece pela inclusão. Ofereça mais oportunidades para que o seu organismo tenha opções de escolha quando você começar a retirar aquilo que fazia parte do seu padrão de alimentação, o que faz e vai deixar de fazer.
Então essa é a segunda regra importante com relação ao que comer. Vamos para a nossa terceira pergunta. Lembre-se, são 5, estamos partindo para o final. Nossa terceira pergunta agora é a seguinte: quanto comer? Já sabemos que devemos identificar os gatilhos que nos levam a comer, já sabemos o que precisamos incluir e provavelmente, aquilo que deve ser excluído se faz parte da nossa alimentação. E a terceira agora é: quanto eu devo comer? Disso que faz bem. Do que faz mal, a resposta é simples: nada. Devo abandonar. Mas daquilo que faz bem, quanto devo comer? Vamos analisar um aspecto importante aqui, olhando mais uma vez para o passado. Pense lá no seu avô, na sua avó, na roça. Quando você via essas pessoas do passado comendo, provavelmente você deva se lembrar que eles comiam um grande volume de comida. Lembra disso? Eles muitas vezes nem comiam num prato, comiam numa tigela, alguns numa bacia. O meu avô, ele foi administrador de fazendas e ele teve muitas pessoas que trabalhou para ele ao longo da sua jornada de trabalho. E ele dizia que essas pessoas comiam antes de sair de casa, vinham ali para a roça, trabalhavam no pesado, mas quando chegava às 11 horas da manhã, eles paravam e pegavam suas marmitas e eles comiam de verdade, em tigelas, bacias, grande volume de alimento. E isso faz bem ou faz mal? Com relação à quantidade do que comer, eu não posso olhar só para o volume. Eu preciso olhar para as calorias. Esse é um aspecto importante para nós. Por quê? Se formos observar hoje, a população, em termos de volume, come menos do que os nossos antepassados. Come menos do que os nossos antepassados, mas come muito mais calorias. Come muito mais calorias. Por quê? Porque eles estão comendo alimentos industrializados. E os alimentos industrializados, todos eles são concentrados em calorias. Todos eles são concentrados em calorias. Agora, olha só que coisa interessante. Eu como pouco, porém ingiro muitas calorias. Na roça se comia muito, mas se ingeria poucas calorias. E além disso, eles ainda gastavam muitas calorias, o que favorecia a manutenção do peso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você realmente promover a mudança do teu padrão de alimentação, do industrializado para aquilo que é natural, não fique preocupado com o valor calórico. Não se preocupe com o valor calórico. Hoje, eu não faço mais prescrição de cardápio. Eu montei um programa, desenvolvi uma metodologia de trabalho. E nessa metodologia de trabalho, nosso foco nunca é contagem de calorias. Não nos preocupamos com contar calorias, nos preocupamos em promover mudanças de hábitos alimentares de tal forma que você vai comer sem culpa e sem a preocupação e a neura que traz você ficar contando calorias. Isso é uma regra muito interessante para a gente analisar. Pare de contar calorias, se preocupe com o que você tem colocado na sua mesa. Isso é importante. Então, com relação ao volume, não se preocupe muito com o volume que você está ingerindo, contanto que seja de alimentos naturais. Agora, se ficar no industrializado, aí tem que se preocupar, porque mesmo em pouco volume, você está ingerindo uma quantidade calórica altíssima. Só para a questão didática de comparação, um pacote de biscoito recheado, que é o que eu comia, lembra? 1.200 a 1.300 calorias. É muita caloria. 100 gramas de arroz branco, que nem é saudável, 126 calorias. Ou seja, 100 gramas de arroz branco, que não é saudável, tem 10% das calorias que tem num pacote de biscoito recheado. Percebe a questão do volume? Essa regra é muito legal. Não se preocupe com o volume, contanto que seja de alimento natural, ok? Você vai conseguir se saciar, não com volume muito grande também, com volume pequeno, porque é rico em fibra. Isso dá volume no estômago, dá lastro e faz com que você entre em saciedade, ingerindo uma quantidade menor de calorias. Nossa quarta pergunta agora para reflexão. Nossa quarta pergunta traz para nós a seguinte reflexão: quando comer? Quando comer? Quando eu e você devemos comer? Quando estou com fome. Já vimos que as pessoas não conseguem perceber quando estão com fome e nem esperam chegar num nível de glicose tão baixo que gere essa sensação de fome. Então, quando comer? Bom, algo importante para a gente avaliar é o seguinte: quantos estômagos nós temos? Só um. E uma vaca? 4. Então veja, a vaca tem o seu estômago composto por 4 divisões: o rúmen, o retículo, o omaso e o abomaso.
Os 3 primeiros estômagos da vaca, eles são estômagos mecânicos, cheios de bactérias que vão promover fermentação de todo aquele volume de capim que a vaca come. Quando uma vaca está comendo capim, a gente chama aquele de volumoso. Por quê? Porque é rico em fibra e vai gerar volume. E isso vai cair ali no primeiro estômago dela e vai começar o processo da digestão. E o processo da digestão desse capim é feito pelas bactérias. Elas têm enzimas para quebrar celulose, para quebrar hemicelulose, lignana. Eu e você não. Tudo que nós ingerimos de fibra favorece o trânsito intestinal e forma o nosso bolo fecal. A gente não absorve fibra, a gente não consegue fazer a digestão da fibra. Só as bactérias que estão no nosso intestino, que compõem a nossa microbiota intestinal, que fazem a quebra, né, dessas fibras presentes então nos vegetais. Agora, uma vaca, olha que interessante, ela come. Depois que ela come, o alimento cai lá no primeiro compartimento, que é o retículo. Aí ela regurgita, come de novo, mastiga, na verdade. Ela não está comendo mais calorias, não está gerindo mais volume, ela está fazendo o processo da digestão dela e é diferente do nosso, né? Aí ela regurgita, faz a ruminação, deglute de novo, vai para o segundo estômago, depois vai para o terceiro estômago, vai para o quarto estômago. Agora olha que interessante, uma vaca tem 4 estômagos e ela come a cada 2, 3 horas? Não. Uma vaca tem 4 estômagos e não come a cada 2, 3 horas. Mas ela poderia? Poderia. Fisiologicamente, a gente poderia pensar assim, ela come agora, joga para o compartimento 1, daqui a 2 horas ela tira do 1 e joga para o 2, libera o 1 e come de novo. Mais 2 horas ela pega o que está no 2 e joga para o 3, do 1 para o 2, libera o 1 e come de novo. Uma vaca teria sim a possibilidade de comer a cada 2, 3 horas, mas ela come? Não. E eu e você? Nós temos apenas um estômago. Depois que o alimento caiu no estômago, tem uma válvula na entrada do estômago que é chamado de esfíncter esofágico inferior, ou cárdia, e quando o alimento cai, essa válvula se fecha. E ela se fecha hermeticamente para que não haja a volta do conteúdo gástrico para a região do esôfago e gere, né, aquele desconforto que é o refluxo. Essa válvula se fecha e ela fica fechada durante todo o processo da digestão ali no estômago. Quando que ela vai se abrir? Quando o estômago tiver terminado o seu esvaziamento. Antes disso, a válvula fica fechada, mas eu tenho condições de abrir a válvula. É só eu começar a mastigar. A partir do momento que eu começo a mastigar, o que acontece? O cérebro entende que eu vou fazer deglutição e a válvula se abre. E aí sim favorece os refluxos e outras consequências mais. Mas é interessante a gente entender isso. A válvula fechou. Aí eu tenho uma outra válvula na saída do estômago, que é chamada de piloro, ou região pilórica. Essa válvula também se fecha. E agora eu tenho 2 válvulas fechadas em um alimento que está sendo processado dentro do estômago. Conforme o alimento vai sendo processado, ele vai saindo pelo piloro, porque ele vai abrindo lentamente e vai deixando passar algumas partículas, que têm digestão mais rápida do que outras. Por exemplo, o carboidrato, a digestão dele é mais rápida, por isso ele vai passando primeiro. A proteína vai em segundo e a gordura é o que mais aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. E hoje a população tem comido muita gordura, né? E ainda querem comer a cada 2, 3 horas, ou seja, come aquilo que aumenta o tempo de permanência, nem dá tempo para o estômago esvaziar e come de novo. Só que como nós temos só um estômago, quando você come, você para a digestão daquele alimento pré-digerido para iniciar a digestão daquele outro alimento que você engoliu, deglutiu. E aí, então, você tem agora um alimento pré-digerido fermentando no teu estômago, produzindo gases, gerando aquele desconforto abdominal. Tem gente que fala assim, mas eu tenho o estômago alto. Como é que você tem o estômago alto? Você tem um estômago que muitas vezes está cheio, né, de alimento pré-digerido, produzindo o quê? Gases. E essa produção de gases expande o seu estômago, aí dilata o seu abdômen, você sente um desconforto, a válvula que fecha lá o esfíncter esofágico inferior abre, aí você tem refluxo. Então isso são consequências de não respeitar o seu organismo. E nós, infelizmente, nos tornamos, quando crescemos, surdos fisiológicos. O que é um surdo fisiológico? Esse é um termo que eu criei para demonstrar, né, que algumas pessoas não escutam mais o seu organismo, desrespeitam o seu corpo. E isso é um problema. Isso é um problema. Então veja, comer a cada 2 ou 3 horas é incompatível com a nossa fisiologia. Eu poderia destacar aqui várias outras nuances com relação a isso, só que eu faço uma palestra sobre esse assunto e ela tem 1h30 de duração só para falar sobre frequência de refeições. Nesse caso, eu estou apresentando para você uma característica que eu acho muito interessante, que é aprender a respeitar o seu organismo. Se o seu organismo, né, não está vazio, o seu estômago, ele não está pedindo comida. Não é hora de comer. Mude o padrão da tua alimentação para que ela promova uma saciedade prolongada e não gere uma necessidade de você comer no momento errado.
Respeite a sua fisiologia. Essa é a nossa quarta regrinha, baseada em 4 perguntas que estamos trazendo aqui para reflexão. Nossa última pergunta para reflexão é a seguinte: como comer? O como comer tem muito a ver também com esse processo da digestão. Vai interferir muito no processo da digestão. Vou contar uma história aqui para vocês. Eu trabalhei com um amigo e num período de férias, nós estávamos fazendo palestra em empresas. Era o período de férias universitária e aí nós começamos a conseguir abrir algumas empresas para fazer palestras ali e promover venda de materiais didáticos. Tinha que ganhar o dinheirinho ali no período das férias para poder manter o estudo. E nós estávamos nesse período então fazendo palestras em empresas. E a nossa prática era a seguinte: todos os dias pela manhã nós íamos a uma padaria e nessa padaria nós comíamos 2 lanches naturais. Natural entre aspas, porque tem mais natural no nome do que no próprio lanche, E acompanhado por um suco de laranja. Mas eu comecei a perceber algo interessante. Enquanto eu comia o meu primeiro lanche, ele terminava de comer o seu segundo lanche. E um dia eu virei para ele e disse assim: rapaz, quando você sente dor de dente, você vai no dentista ou vai no gastro? Como assim no gastro? Você tá louco? Gastro mexe com o estômago. Claro que se eu tiver dor de dente eu vou procurar o dentista. Que pergunta maluca essa sua? Eu falei: não é maluca, porque eu acho que você tem uma arcada dentária dentro do seu estômago para mastigar comida, porque você engole direto. Aí ele falou: não, isso daí é porque eu trabalhei em banco. Eu falei: olha a tua resposta. O que tem minha resposta? Eu trabalhei. Isso é passado, você não trabalha mais em banco, você não tem a necessidade de comer nessa velocidade. Aí ele falou: mas foi um hábito que eu adquiri. Eu falei: olha a tua resposta. Ele falou: o que tem minha resposta? Eu falei: olha, foi um hábito que você adquiriu, então perde esse hábito. Hoje eu entendo que não é possível perder o hábito, é possível você sufocar hábitos, mas não perder. Ou seja, tudo aquele hábito que foi construído no seu cérebro, ele nunca mais será apagado. Mas baseado no estilo de vida que você leva e na construção de novos hábitos, você pode sufocá-lo. E aí, se você conseguir sufocar, você vai viver sem aquela prática que está armazenada na tua cabeça como um caminho neural. E aí, nesse caso, eu disse para ele assim: você tem que abandonar esse hábito. E ele falou: mas é muito difícil. Eu disse assim: eu vou lhe ensinar a comer devagar. Ele fez assim, ó. Mais um que vai tentar e não vai conseguir, ou seja, ele não era o primeiro que tinha percebido que ele comia rápido, realmente ele comia muito rápido. E eu falei para ele: amanhã eu começo a lhe ensinar a comer devagar. Ele falou: tá bom, vamos ver se vai dar certo então. Só que durante o dia inteiro ele ficou me enchendo o saco, literalmente, perguntando o tempo todo: e aí, o que você vai fazer amanhã para me ensinar a comer devagar? Eu falei: eu não disse que é amanhã? Se amanhã, é amanhã, não vou antecipar nada. Amanhã eu falo para você o que nós vamos fazer. Naquele momento eu também não podia falar nada porque eu não tinha pensado em nada ainda. Eu ainda estava bolando alguma estratégia do que fazer. Mas à noite eu tive uma ideia. Eu pensei o seguinte: ele está comendo dessa forma, mas ele não percebe. É involuntário. Já virou um hábito. E quando vira um hábito, vai para o subconsciente. E aí você faz sem pensar. Ou seja, eu precisava chamá-lo, a atenção, chamar a sua atenção, para que ele percebesse que comia rápido demais. No dia seguinte fomos à padaria, como de costume, pegamos os 2 lanches naturais, suco de laranja, sentamos ali à mesa e ao sentar à mesa, eu peguei meu lanche, abri, dei uma mordida e comecei a mastigar. Aí já estava preparado para colocar meu plano em prática. Ele pegou o lanche dele naquele momento, deu uma mordida também, antes de mastigar, levou na boca de novo. Aí quando ele levou pela segunda vez na boca, eu virei e dei um tapa na mão dele. Mas eu bati forte, bati bem forte, E o lanche dele voou, literalmente, Caiu quase uns 2 metros de distância, eu dei uma pancadaça, E aí o lanche dele voou, ele falou: que isso, cara, você tá louco? Aí eu falei: não. Eu falei que eu ia lhe ensinar a comer devagar. Ele falou: louco, mas vai ser assim na pancada? Eu falei: pode piorar. O que eu precisava, na verdade, era chamar a atenção, então, para que ele tivesse a percepção de que ele comia rápido. E a única estratégia que eu tive naquele momento foi essa, Você come rápido? Come? Olha, se quiser me contratar, eu vou na sua casa. Eu prometo que o método é muito eficaz. Eu te ajudo a comer mais devagar. Você não precisa disso. O que você precisa é conseguir ter a percepção que come rápido. E aí, então, aprender a soltar o garfo. Soltar o garfo. E se você quer realmente soltar o garfo, eu quero lhe dar uma dica. A maioria de nós está sofrendo por ansiedade, estresse, depressão. Isso é um fato, eu já citei. 80% da população tem algum transtorno emocional. E por ter transtornos emocionais, vivemos aí num ritmo mais acelerado, mais do que o normal. E aí o que acontece? Quando você senta à mesa, ansioso, estressado, depressivo, seja o que for, você não pensa.
né? Você simplesmente manda comida para dentro. E você quer um volume grande de comida porque você quer dopamina. Quer dopamina. Então, o mais rápido que chegar, mais rápido eu vou sentir prazer e melhor eu vou ficar. Então, você come muito rápido. Então, você precisa aprender a soltar o garfo. Puxa, mas soltar o garfo não é um negócio tão fácil. Parece, mas não é. Vou te dar uma dica. Quer uma dica? Sente-se à mesa. Na verdade, antes de se sentar à mesa, respire. Respirar? Mas eu respiro o tempo todo. Não. Respire da maneira correta. Uma respiração profunda. Não só uma, 10. Você vai diminuir teu nível de estresse. Vai diminuir teu nível de ansiedade. Vai conseguir servir o teu prato de uma maneira muito mais racional. E além disso, diminuindo esse seu nível de ansiedade, você vai conseguir soltar o garfo. Solta o garfo. Mastiga. Você vai entrar em saciedade com um volume muito menor de calorias ingeridas. Ao você entrar em saciedade com um volume menor de calorias ingeridas, você já está dando um passo enorme para conseguir conquistar o peso dos sonhos, ok? Só uma dica para finalizar. A respiração profunda é uma respiração que você vai precisar usar o diafragma. O diafragma é um músculo que ele se aloja, né, bem abaixo do nosso pulmão. Na verdade, o nosso pulmão ele se acomoda em cima do diafragma. Nosso diafragma ele tem o seu início nessa região aqui mais ou menos. Ó. Você precisa achar aí onde está o final do osso que você tem no meio do peito, que é chamado de externo. Quando você encontrar esse osso, que é o externo, conte 2 dedos. 2 dedos acima, você tem uma região chamada de cartilagem chifoide. E aí você tem a inserção do seu diafragma, que vai acompanhar o sentido das suas costelas e vai ter a sua inserção na parte das costas, lá próximo da região lombar da sua coluna, ok? Ele está, então, em diagonal. Quando você faz uma inspiração profunda, o diafragma se contrai. Ao se contrair, ele vai para baixo e libera espaço para o seu pulmão se acomodar ali, fazendo com que você tenha um aumento da sua capacidade respiratória. Quanto mais oxigênio entra, maior é o grau de relaxamento. Então faça a seguinte respiração, tá? Você vai soltar o ar e vai murchar a barriga, soltando o máximo de ar que você puder, aquilo que a gente chama de ar residual. Então veja só. Soltou tudo? Aí você inspira, jogando para baixo, olha só. Essa é uma respiração que nós chamamos de respiração diafragmática. Você aumenta a sua capacidade pulmonar. 70% do seu volume de oxigênio, da capacidade total do seu pulmão, está na parte inferior, 30% na parte superior. Isso vai diminuir o teu nível de estresse, vai diminuir a sua ansiedade e vai fazer com que você consiga mastigar o alimento, soltar o garfo e entrar em saciedade bem mais cedo. Fechando o vídeo agora, com uma recapitulação rápida. Por quê? Porque a melhor forma de aprender é recapitular. Primeiro passo, então, descobrir os gatilhos que nos levam a comer. O segundo passo, observar a questão do que estamos comendo. Crie uma lista. Aquilo que eu devo abandonar e aquilo que eu devo incluir. Comece pela lista de inclusão. Terceiro passo, né? Terceiro passo é nós observarmos o volume. E aí lembrando que quando falamos de volume de alimentos industrializados, alta concentração calórica. O volume de alimentos naturais, pouca concentração calórica. Então não se preocupe com as calorias, contanto que você esteja comendo o alimento correto. Quarto, respeite a sua fisiologia. Dê tempo de descanso ao órgão. Se for fazer, né, as refeições no limite do que o nosso corpo consegue digerir sem nenhum tipo de prejuízo, faça um de jejum, um almoço e um jantar. Respeite a sua fisiologia. É a melhor forma do seu organismo te dar respostas positivas com relação aos objetivos que você tem para emagrecimento. Quinto e último, observe a velocidade que você come. Lembre-se, a maneira como você come faz você ingerir mais calorias e ainda sobrecarrega os órgãos da digestão, porque são eles que vão ter que fazer o papel que os dentes deveriam fazer. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Vou te fazer somente um pedido, que você escreva aí embaixo se esse conteúdo foi relevante para você, se esse conteúdo realmente lhe ajudou, né, para que você possa tomar decisões e assumir o controle do seu peso e também da sua vida. Meu muito obrigado. Até um próximo vídeo.